Fala aí, galera botafoguense, de volta aí trazendo mais um conteúdo falando do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E hoje vamos aí falar um pouquinho a respeito desse jogo aí diante do Capital, Botafogo e Capital pela Copa do Brasil, terceira fase, estádio Newton Santos. Antes, porém, como temos feito aqui sempre, pedir a você aí a sua colaboração, por aquele like maravilhoso. O seu like é fundamental para que a gente possa crescer. O seu like é fundamental para que outros botafoguenses, outros companheiros de camisa, possam estar vendo o nosso vídeo aí, possam estar conhecendo o nosso canal. Então, dê essa moral pra gente, deixa seu like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê essa moral pra gente. A nossa meta é chegarmos a 1.000 inscritos até o final de maio. Esperamos que hoje a gente consiga chegar aí a pelo menos 650, somos aí 644 guerreiros inscritos no nosso canal. E se você se inscrever, vamos muito mais longe. Então depende de você que está aí, que tem assistido o nosso conteúdo, mas que ainda não se inscreveu, dê essa moral para que a gente possa estar chegando mais longe. Valeu? Obrigado aí pela sua colaboração. Vamos lá, galera. O Botafogo estreia hoje na Copa do Brasil, terceira fase, diante de um adversário sem nenhuma importância a nível Brasil. É um time pequeno, né? Um time que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, um time que foi fundado em 2005 e só a partir de 2019 foi que o Capital começou a disputar o Campeonato Brasiliense, que, diga-se de passagem, é bicampeão, né? Ganhou aí o último título em cima do Gamba, se não me falha a memória. Então, assim, futebol é jogado dentro de campo e o Botafogo precisa provar que tem condições de vencer o Capital. Porém, se der a lógica, a tendência é que o Botafogo saia com uma goleada hoje do Engenhão, já garantindo a sua passagem para a próxima fase aí, quando fará o segundo jogo lá em Brasília. Mas assim, não devemos desprezar nenhum adversário. Por menor que ele possa parecer, por menos expressão que ele possa ter no cenário nacional, não devemos desprezar. Mas é inconcebível, na minha opinião, que o Botafogo não vença hoje com uma diferença muito boa de gols, ainda que entre com um time alternativo. E é isso que a gente provavelmente vai ver em campo hoje. O Botafogo entrando com um time mesclado. Assim, eu não sei até que ponto isso seria bom. A gente tem que olhar vários aspectos diante de uma partida contra um adversário pequeno. Por exemplo, bota todos os jogadores principais e corre o risco de machucar alguém? Você não pode correr risco de perder ninguém para um jogo importante do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Botafogo vinha numa sequência tão ruim e teve uma vitória tão consistente, tão boa diante do Fluminense, que seria necessário que esse time jogasse mais uma vez para poder comprovar esse momento bom que viveu diante do Fluminense. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Poupar o jogador ou fazer com que esses jogadores rendam ainda mais do que renderam diante do Fluminense. Porque o time vinha mal. Se o time já viesse numa sequência de bons jogos, a gente não, poupa aí porque os caras precisam descansar. Mas essa não é a realidade que a gente está vivendo hoje no Botafogo. O Botafogo hoje vive uma realidade diferente daquela que viveu no ano de 2024. Então o Botafogo precisa fazer com que esse time esteja cada vez mais entrosado. Então vivemos um dilema hoje. Poupa para não correr risco de machucar ou mantém esse time para que ele se entrose ainda mais? Quem sabe disso é Renato Paiva, mas eu acredito sinceramente que ele deva poupar alguém. Eu acredito que ele deva fazer isso. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Capital, nosso adversário hoje. O Capital foi fundado em 2005, disputa o Campeonato Brasiliense da primeira divisão desde 2019, ou seja, o Capital passou aí 14 anos, 13 anos, disputando competições de inferiores em Brasília, né? Não era da primeira divisão. Então, em 2019, ele entrou na primeira divisão, lá permanece até hoje e é bicampeão brasiliense. Porque o futebol de Brasília, a gente sabe que é um futebol bem deficitário, um futebol fraco, né? E um time que surge assim do nada, de repente se torna bicampeão, é porque o futebol de Brasília realmente é muito fraco, certo? O Capital está há apenas 6 anos na primeira divisão do Campeonato Brasiliense. Olha só, em 6 anos o Capital já é bicampeão brasiliense, né? O Capital, assim como o Botafogo, é uma SAF, né? O Glorioso se tornou SAF em 2022, né?
Capital também é uma SAF. Não é a primeira SAF de Brasília, o Capital. A primeira SAF de Brasília é o Gama. O Capital se tornou a segunda SAF. E fica aqui uma coisa para ser observada, né? As SAFs, quando são bem geridas, as SAFs, quando elas são bem administradas, elas dão resultado. O Botafogo, em apenas 3 anos de SAF, está indo por seu 4º ano de SAF, o Botafogo é campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O Capital, que está aí há 6 anos disputando a Série A do Campeonato Brasiliense, né, a primeira divisão do Campeonato Brasiliense, já é bicampeão. Eu entendo que é uma SAF séria, é uma SAF responsável. Senão não teria vencido já 2 campeonatos candango, né, como dizem os entendidos aí daquela região, certo? Uma coisa que eu achei interessante pesquisando sobre o Capital é que o destaque do Capital é o Riquelme. O torcedor botafoguense sabe bem quem é o Riquelme, jogador da base do Glorioso, que eu via futuro, particularmente eu via futuro no Riquelme. Eu achava que o Riquelme ia dar certo no Botafogo. Teve algumas oportunidades, algumas não jogou bem, outras jogou razoavelmente bem e acabou não permanecendo no Botafogo. Foi emprestado aí algumas vezes, foi para o Molenbeek e tal, e em 2022 ele se desligou do Botafogo, hoje está lá no Capital e é um dos destaques da equipe brasiliense, certo? Vamos ficar atentos aí em relação ao Riquelme. Certamente vai querer jogar tudo que não jogou. Riquelme hoje está com 23 anos, tem uma idade muito boa ainda para poder se desenvolver e eu espero sinceramente que esse jogador consiga trilhar um bom caminho. Era um jogador, pelo menos na minha visão, na época de Botafogo, era um jogador bem interessante. Esperamos que ele consiga aí deslanchar, não hoje, né? Mas que ele consiga deslanchar lá em Brasília e possa aí conseguir um bom contrato futuramente, jogar num grande clube, porque o garoto tem potencial. Vamos lá, o Botafogo, como a gente disse aqui, na minha concepção, vive uma faca de 2 gumes, né? Mantém o time ou não mantém o time? Eu estava vendo aqui as publicações aqui dos canais de notícia que cobrem o Botafogo e o GE trouxe uma provável escalação do Botafogo, né? Que seria o John, o Matheus Ponte, Jair, Barbosa ou David Ricardo. Eu colocaria o David Ricardo no lugar do Barbosa. O Barbosa não vai poder jogar contra o Bahia. O Barbosa foi expulso, recebeu o 3º cartão amarelo diante do Fluminense. Não vai poder enfrentar o Bahia. Então particularmente, eu já tirava o Barbosa, deixava o Barbosa descansar e botava o David Ricardo. Porque o garoto tem potencial e é ele quem vai jogar diante do Bahia. Então precisa que esse jogador esteja entrosado. Na minha concepção, entraria com o David Ricardo. Alex Telles, provavelmente, né? Uma vez que eu entendo que hoje o Cuiabano deveria ser o titular, provavelmente deve jogar com Alex Telles, que seria o reserva do Cuiabano. E aí o GE coloca aqui Gregory, PK, como os homens dali de contenção ali na frente da zaga. Eu particularmente, eu colocaria o Newton jogando junto com o PK. Eu faria esse teste, porque o Newton é um jogador de potencial, já demonstrou isso. O Gregory vem numa batida muito grande de jogos, certamente está cansado. Então, eu acho que seria o momento, jogando em casa, diante de um adversário pequeno, seria o momento, na minha concepção, de dar um descanso para o Gregory. Botaria o Newton e o PK. Caso não desse certo, no segundo tempo faria alteração, mas eu faria esse tipo de alteração. Aí segue o GE com Arthur, Matheus Martins ou Jefinho, Mastriani e Igor Jesus ou Elias Manuel. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu entraria com Matheus Martins na direita, gostei dele na direita no jogo diante do Fluminense. Entraria com o Jefinho na esquerda, porque o Jefinho precisa jogar. O treinador não está dando oportunidade para ele, ele precisa jogar. Entraria com o Jefinho na esquerda e o Mastriani de centroavante. Eu pouparia Igor Jesus, não colocaria Elias Manuel em hipótese alguma, não colocaria, eu colocaria o Jefinho,
pouparia o Igor Jesus, pouparia o Gregory, conforme a gente já disse aqui. Eu faria essa escalação, que seria, no caso, então, o John, o Matheus Ponte, que para mim é meu titular hoje, apesar do Vitinho ter feito um bom jogo diante do Fluminense, eu ainda continuo com o Matheus Ponte, Jair, David Ricardo, Alex Telles, Newton e PK. Matheus Martins, Mastriani e Jefinho na esquerda. Eu montaria esse time para o jogo diante do Capital. Se não desse certo no primeiro tempo, no segundo tempo faria as alterações ali para poder tentar fortalecer o time, para ver se o time ganha bem. Mas apesar disso, a minha expectativa para hoje é que o Botafogo vença e que vença com uma boa diferença de gols. Porque aí já vai para o segundo jogo tranquilo, sem preocupação, porque são muitas as competições, o Botafogo precisa equilibrar o elenco. Não dá para chegar diante do Capital lá em Brasília precisando botar o elenco principal, todos os titulares em campo, precisando vencer um jogo diante de uma equipe de menor expressão. Então, esse é o jogo de hoje, o Botafogo e Capital, às 19 horas. Esperamos que a torcida possa estar invadindo o estádio de Newton Santos. É complicado por conta do horário. O horário é ruim para quem tem que sair do trabalho e tal, para poder ir para o estádio. Por outro lado, é bom porque as pessoas vão sair mais cedo, então chegam em casa mais cedo também. No outro dia a galera tem que sair para trabalhar. É aquele dilema, né? O horário é um negócio complicado. Mas esperamos aí que o Botafogo faça um bom jogo. Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, sua crítica, seu elogio. Deixa aí a sua inscrição para que o nosso canal possa estar crescendo. Só assim nós vamos poder alcançar voos mais altos. Com a sua colaboração, com o seu apoio. Valeu? Brigadão, tamo junto e até a próxima.